Olá, estamos aqui no podcast da AF. Eu sou Ana Maria Gani, médica dermatologista, mentora e editora no MCP. E hoje nós vamos falar sobre o tema como crescer no mercado de cirurgias particulares e receber indicações com a cirurgiã vascular Michele de Sá Carvalho. Seja bem-vinda, Michele. Oi, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer hoje conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Que bom. Michele, conta um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, sua trajetória. Vamos lá. Eu sou piauiense, né? Vim para São Paulo fazer faculdade de medicina, fiz faculdade de medicina no interior de São Paulo, depois fiz residência de cirurgia geral, cirurgia vascular, residência de endovascular, mais um ano de aprimoramento em Doppler vascular. E acabei ficando por São Paulo, né? E aí, no início da carreira, eu comecei a trabalhar em tudo, de tudo um pouco, né? Fazia clínicas populares, plantões de cirurgia geral, sobreaviso de vascular, plantão de cirurgia vascular. E era aquela rotina louca, né? Tinha semanas que eu trabalhava mais de 120 horas semanais. Nossa. Então, chegou uma hora que, assim, tinha um emprego que eu trabalhava de quarta à noite, eu sofria antes do plantão. Eu falei, meu Deus do céu. Eu ia, assim, amarrada. E aí eu via os colegas que trabalhavam comigo sempre reclamando da medicina, reclamando das condições de trabalho. E eu tinha chegado ali no ápice, assim, que eu terminei a residência, que eu ganhava muito bem financeiramente, eu tinha um salário bom, mas eu vendia minha hora trabalhada apenas, e a minha hora não era valorizada. E não haveria outra forma de melhorar a hora trabalhada se eu não investisse no meu consultório particular. E aí comecei timidamente a ir atender em clínicas populares primeiro, clínicas conveniadas a convênio. Há uns 3 anos atrás, eu comecei a atender nessas clínicas. E aí, nesse intervalo, teve um momento assim, foi um start, que eu falei, opa, acho que tá errado aqui. Eu já estava insatisfeita com as condições de trabalho, eu não me via nos próximos 10 anos trabalhando daquela forma, com aquele ritmo. E não era a medicina que eu tinha me preparado ali 12 anos para oferecer, eu achava que faltava mais tempo para conversar com o paciente, faltava um atendimento mais diferenciado. Quando eu concluí a residência de cirurgia vascular, teve um serviço que eu era responsável pelo ambulatório de varizes, e aí, assim, no turno de 6 horas, a gente atendia em torno de 60 pacientes. Nossa. E aí, o atendimento era 5 minutos por paciente, não tinha tempo de conversar. E aí, eu falei, opa, não é isso aqui que eu quero. Eu tô carimbando meu nome aqui, né, nesse tipo de atendimento. Então, qual que é a impressão profissional que o paciente vai ter de mim? E aí, eu comecei a repensar muito se era isso que eu queria. E teve algum evento que te marcou para te fazer tomar essa decisão, fazer essa reflexão? Ou foi algo que foi acontecendo, um acúmulo de situações ali? Como que foi esse processo esse start para a mudança que você teve? Já estava bastante coisas que já vinha acumulando ao longo dos meses, mas o start foi, eu atendi uma clínica popular, a paciente foi lá e falou assim para mim, doutora, você é muito boa para estar aqui. Nossa. Aí, assim, esse foi o start, né? Porque às vezes a gente, como médico, a gente trabalha, a gente vai vendendo uma hora, e a gente vai trabalhando, e a gente não tem tempo de parar e pensar. E é isso que aconteceu. Minha vida tornou-se aquele modo automático. Então, eu trabalhava e eu não via outras possibilidades. Então, a paciente falou, doutor, você é muito boa para estar aqui. Aí eu falei, opa, algo tá errado. E aí, depois disso, isso abriu, assim, 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso mudar. E aí, desde então, comecei a seguir alguns perfis, onde falava de construção de consultório particular. Comecei a estudar, a pensar no consultório, e aí, timidamente, eu comecei a atender alguns horários em cowork, mas assim, o paciente não chega de uma hora para outra, né? Como que ele vai chegar até o meu consultório? Eu não tinha noção de nada disso, né? Há 2 anos atrás, eu tive no Burn-In, foi assim, onde eu vi que existia uma luz, ali no fim do túnel. Foi onde você conheceu o MCP? Foi onde eu conheci o MCP. E aí, eu comecei a ver que existia como empreender dentro da medicina e continuar sendo médico, e exercendo uma medicina de qualidade. E aí eu vi isso e falei, eu acho que dá para começar a investir. E aí comecei a investir mais na parte do cowork, porém a jornada do paciente não era bem estabelecida, não era muito completa, porque eu não tinha muita noção de treinamento de secretária, de gerenciamento de dados, de montar tabelas, a gente não tinha noção nenhuma. Isso pra gente na faculdade, né? A gente não aprende. Então, assim, era como se fosse um carro que eu tava ali cego conduzindo o carro. Então, fora isso, o consultório, como cirurgiã vascular de formação que eu sou, hoje em dia eu trato especificamente varizes, vazios e lipedema. Eu subnichei os meus pacientes, né? O meu público. E aí, nessa época, o ultrassom Doppler ele é muito importante na consulta do vascular. Com o ultrassom Doppler a gente já faz diagnóstico, tratamento, já propõe plano de tratamento na primeira consulta. Então, como eu atendia no cowork, eu não tinha esses aparelhos disponíveis.
Não tinha aparelho de laser para tratamentos mais avançados de varizes e vazios, então faltava. Eu não tinha uma jornada completa do paciente. Aí ali eu percebi. Mas você já tinha mapeado a jornada, Eu já tinha mapeado. Percebeu os gaps que tinham. Eu percebi. Até então, sabia que tinha gaps, mas eu não conseguia ver como que mudava isso. Eu sabia que tinha falhas, mas eu não conseguia ver claramente, era o fundo cego. Eu não conseguia ver claramente essas falhas. Aí foi quando eu vim no Burn-In, vi que tinha uma luz no fim do túnel, entrei no MCP Mentoria, e aí eu falei, agora fui estudando as aulas, vendo as aulas, e vi que não dava para aplicar aquilo que eu estava vendo onde eu estava. Que eu precisaria dar um passo a mais, né? Durante os últimos anos eu tinha trabalhado bastante, eu tinha uma rotina de muito trabalho, então eu tinha uma reserva financeira. Ótimo. Peguei essa reserva financeira e falei, vou procurar algum lugar para começar atendimento da mesma forma. Isso foi final de 2022. Final de 2022, tá? Eu sou aquela pessoa que, assim, se eu falo que eu vou fazer algo, é de um dia pro outro. Já vai. Eu demoro até tomar a decisão, mas tomei a decisão, já vai. E eu acho que tem que ser assim. Se você, que nem fala, você tem que pensar grande, começar devagar e mudar rápido. Sim. Então, eu segui muito essa filosofia. Então, comecei a montar o consultório, inaugurei o meu próprio espaço em abril de 2023, tá? Então, agora faz 1 ano e meio que a gente tá com o próprio espaço. Então, montei o consultório ele foi todo desenhado e ele foi todo estruturado de acordo com o MCP. Porque antes do MCP eu imaginava, vou ter que abrir o consultório, vou cadastrar convênios, que aí vem os pacientes do convênio, vai me dar fluxo pro consultório, eu vou ter um número de cirurgias. A gente pensa, então, era essa impressão que eu tinha. E eu vi que não, que para montar um consultório particular de sucesso, você tem que não depender do convênio, você não pode ser vinculado ao convênio. Então, a gente desenhou o consultório inteiramente para atender pacientes particulares e fazer um tratamento de excelência e um tratamento diferenciado. O meu objetivo com o consultório nunca foi apenas financeiro, tá? A minha razão principal do consultório era de oferecer um tratamento de excelência, diferenciado, humanizado, onde eu conseguisse tratar os meus pacientes da melhor forma possível. Isso que você falou é fundamental, porque eu costumo dizer que os nossos desafios são muito grandes. Sempre a gente vai encontrar dificuldades. Atender convênio é difícil, atender particular é difícil, mas a gente precisa ter essa noção de propósito, do porquê que a gente está fazendo aquilo, para que a gente tenha motivação para continuar, para encarar essas dificuldades, resolver esses problemas e seguir em frente, né? Então, eu vejo muito nítido essa visão de propósito que você tinha ao fazer todo esse movimento, né, na sua carreira. E assim, se a gente não tem uma visão de propósito, a gente desiste no meio do caminho. Porque se eu falar que o consultório ele é linear, você vai abrir o consultório, vai dar certo, não tem altos e baixos, estou mentindo. Não existe fórmula de bolo, que nem a gente sempre fala. Não vai dar certo de uma hora para outra. O consultório ele vai ter o tempo de amadurecer. Ele requer dedicação, requer comprometimento. E a gente tem que saber qual que é o propósito do consultório. Se o propósito for só financeiro, talvez fique um pouco mais difícil. Mas se você quer oferecer um tratamento diferenciado, se você quer exercer a profissão da forma que você acredita ser a forma correta, vai dar certo. Não tem como dar errado. A questão é ter paciência. Então, fui montando o consultório. Paralelamente ao consultório, eu mantive ainda alguns vínculos externos, dava bastante plantão, trabalhava durante o consultório durante o dia e à noite eu estava dando plantão de cirurgia geral ou de cirurgia vascular. E aí, com o tempo que o consultório foi dando certo, eu fui saindo desses vínculos e focando mais no consultório. E aí, fui fazendo essa migração para o consultório. E aí, durante essa jornada, a gente tem várias coisas assim, vários empecilhos, né? A gente vai conversar com um colega do plantão, ele tá super desanimado da medicina. Ele fala, não, porque a medicina tá muito ruim, vou dar plantão X anos, em X anos eu aposento, paro de trabalhar. Então, assim, a gente tá muito desanimado, por quê? Porque a gente vai aceitando condições de trabalho muito ruins. Então, no momento que a gente se posiciona e fala, opa, não é isso que eu mereço, o meu valor é maior, a gente tem que saber o nosso valor. E a gente tem que se posicionar. Então, no momento que a gente vê isso, a gente precisa correr atrás. Não adianta esperar de uma hora para outra. E essa é a importância da ambiência também, né? Tanto que faz a diferença a gente tá ali, a gente ser um ponto de otimismo no meio do pessimismo do plantão. Não. Hoje a gente acaba se contaminando com aquele pessimismo, né? Se a gente deixar, ou a gente busca um outro ambiente aí, onde a gente encontra um e aí eu tinha os grupos, crescer, né? Eu tinha os grupos do MCP que tava todo mundo contando a sua jornada, contando como foi a história, muitas histórias parecidas. Então aquelas histórias me inspiravam, eu falei, opa, se com ele deu certo, comigo também vai dar certo. Uma coisa que eu tenho é determinação e não tenho medo de trabalhar. Então, se eu tivesse que trabalhar 2, 3, 4, 5 anos no plantão para cobrir despesas do consultório, eu estaria disposta a isso. Por quê? Porque eu queria algo maior. Eu tinha um propósito à frente. Eu não queria estar da forma que eu estava. Eu queria mudar. E para a gente mudar, a gente vai ter que fazer coisas diferentes.
Então, investi no consultório, tiveram muitos erros e acertos, porém eu percebo que com a MCP, por ter sido mentorada com pessoas que estavam à frente de mim, que tinham outra visão, eles fizeram com que eu acelerasse o caminho e com que eu evitasse vários erros. Ter uma jornada muito bem desenhada do paciente, ter um pré-consulta, ter um pós-consulta, ter uma consulta de qualidade, o paciente chegar e falar quanto que é a cirurgia de varizes, eu saber responder o valor da cirurgia, eu saber responder, olha, tem tal hospital que é valor X, o paciente ele sente confiança. O paciente, quando ele te procura no consultório, ele tem uma dor que ele quer ser solucionada. Então, assim, ele precisa ter certeza de que você está ali para resolver. Se ele tem essa dúvida, qual que é o motivo que ele vai confiar o problema dele a você? E por que ele vai pagar algo a mais, sendo que você não tem nada mais a oferecer? Sim. E, infelizmente, a rotina de convênio, a rotina de SUS não permite isso. Quando você atende um paciente 10 minutos, qual medicina você consegue exercer? Você não consegue. Você vai fazendo tudo mais ou menos. Então, você começa a ser visto pelo paciente, como um médico mais ou menos. Então, era esse meu medo que eu tinha, de que eu começasse a ser vista como uma médica que atende rápido, que presta qualquer tipo de atendimento, e não era isso que eu queria. Então, fui construindo a base do consultório, muitos erros aí no começo, que a gente fala, né, erros em questões estruturais do consultório, que agora, inclusive, a gente está com um ano e meio de consultório, a gente já está fazendo uma reforma ali para reajustar algumas coisas, que a gente vai vendo na jornada como se desenha. Eu falo que a gente vai ter erro e reajuste, a gente não tem que ter medo de estar reajustando durante a rota. É avaliar sempre, para isso a gente precisa dos dados, né? Que a gente bate sempre na tecla. Sempre bate na tecla, e a gente precisa estar reavaliando o consultório, porque se a gente deixa o consultório na mão dos outros, ou se a gente não tá ali para ter um domínio de tudo que está acontecendo, o consultório vai se perdendo. Quando eu iniciei o consultório, eu comecei a fazer Google Ads. O que eu falo, por exemplo, era um ponto cego que eu tinha. Eu já fazia Instagram, mas muito pouco. Fazia um Instagram que eu falava de tudo, não falava de nada, falava de pé diabético, de bem genérico, né? Bem genérico, vascularzão genérico. E aí fazia o Instagram, e aí comecei a fazer anúncios no Google Ads, assim que eu abri o consultório. Só que eu fazia anúncios e não me trazia pacientes desses anúncios. Eu falava, o que tá acontecendo? Eu coloquei R$2.000 esse mês e não me trouxe. Joga mais dinheiro, gestor de tráfego, vai para R$4.000. E aí era um balde que tava furado. Eu tava jogando dinheiro ali de investimento, mas isso me trazia leads frios, não trazia conversão. Por quê? Porque eu não tinha uma secretária treinada para receber esses pacientes que chegavam. Eu não tinha uma jornada bem estabelecida. E aí, a doutora Michelle é cirurgiã vascular, ela trata o quê? Tudo. E aí? Então, assim, não tinha tudo muito bem definido. Então, com essa definição e com o treinamento da secretária, eu consegui definir qual que é meu público. Meu público é pacientes para tratar varizes, vasinhos e lipedema. É um público jovem ou mais idoso que tem problema de dor nas pernas devido às varizes e ele quer tratar. Você definiu a sua persona descobriu a dor da sua persona e mais ainda, você descobriu como se comunicar com a sua persona, Sim. né? E inclusive os pacientes falam assim, doutora, eu te sigo no Instagram, porque hoje em dia eu tenho uma grande porcentagem de pacientes que vêm do Instagram, eu gosto porque você fala de uma forma simples. E aí foi isso que eu comecei a fazer no Instagram, falar de uma forma que ele consiga entender. Eu não tô fazendo meu Instagram para falar com médicos. Eu tô fazendo meu Instagram para conversar com pacientes que não entendem de saúde vascular, para ele começar a entender do problema e saber que tem uma solução. E aí, esse paciente começa a acompanhar, ver que tem solução, ver que tem tratamentos modernos. Ele começa a ter um encantamento com você e você vai tornando-se autoridade daquilo. Mas isso também não é uma construção tão fácil, ela vem ao longo do tempo. A gente fica naquela ansiedade, né? Ai, meu Deus, eu quero que o Instagram cresça, eu quero que venha mais pacientes. Mas não é, a gente tem que ir fazendo tudo certinho e seguir os passos. É o que a gente sempre fala, o nosso próprio conhecimento ele foi construído ao longo de uma jornada. A gente precisou de um R1, R2, R3, R4, R5 para poder ter o nosso conhecimento técnico. Então, o conhecimento do consultório, que era algo totalmente novo para a gente, também, consequentemente, não viria de um dia para o outro. Não viria de um dia para o outro. A gente precisa dedicar a aprender então, esse organismo vivo. É, com certeza. E aí a gente teve essa dedicação, esse estudo, erros, por exemplo, na hora que eu vi que o Google Ads não estava me trazendo pacientes porque eu tinha um problema no meu Instagram que estava ruim e na minha secretária estava ruim, eu reajustei isso. Fiz treinamentos com a secretária, melhorei a secretária, reajustei o meu Instagram, comecei a falar da forma que eu deveria falar, parei de investir no Google Ads. E aí eu comecei a investir em outros mecanismos de captação, que o meu mecanismo era indicação e Instagram. Era isso inicialmente. Você sabe mais ou menos a porcentagem na época? Quando eu iniciei, era em torno de 10% de indicação, que vinham ou de pacientes de conhecidos, ou de alguém das clínicas que eu atendia, mas o que eu entendi quando eu abri o consultório? Paciente de convênio é de convênio. Sim. Então, assim, é muito difícil você tirar ele do convênio para trazer para o seu consultório. Então, aquela falsa impressão que a gente tem, eu vou começar a atender convênio aqui no consultório para depois colocar particular e ele ficar, mentira. Poucos vão converter.
Então, isso é uma ideia falsa que a gente tem. Então, vinha 10% de indicação e o restante 90% vinha totalmente do Instagram. Mas eu investi um valor relativamente alto para a época, né? Quando eu comecei assim no Instagram, eu investi em torno de uns R$ 6.000 mensal. No início. Com marketing e com tráfego. Não, só de tráfego. Só de tráfego. A empresa que cobrava, depois cobrava mais. Então, assim, eu gastava quase R$ 10.000 mensal de Instagram. E não era ainda 10% da receita do meu consultório, porque eles falam que você pode gastar de marketing mensal de uma forma saudável até 10%. Então, eu colocava dinheiro do meu bolso para estar investindo a mais para fazer o consultório crescer. Então, eu vi isso como uma forma. Em vez de eu estar investindo esse dinheiro, guardando em alguma outra coisa, vou trabalhar por fora, vou investir no meu consultório para fazer a minha marca e o meu nome. Você fez uma análise dos dados, você viu o momento do seu consultório, que era aquele momento inicial, e você alinhou a sua estratégia de captação àquele momento Sim. necessitava o consultório. Foi assim a sua primeira estratégia. Foi a minha primeira estratégia. Realinhei, comecei a captação via Instagram e com isso eu comecei a captar avaliações dos pacientes que eu atendia pelo Google Meu Negócio. Então, isso pelo MCP, eles falavam, olha, Google Meu Negócio traz muitos pacientes, eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu sabia que existia o Google Meu Negócio, porque é uma coisa que a gente pesquisa muito na internet, qualquer lugar que você vai, você pesquisa restaurante. Ali no Google aparecem as opções de acordo com as avaliações, mas eu não tinha noção do quanto isso era importante. Comecei a... Que tinha para médico, né? E que tinha para médico. E aí, criei o meu Google Meu Negócio, comecei a trabalhar, atendia os pacientes, fazia um atendimento de excelência, o paciente chegava no consultório, gostava do atendimento que era prestado, sempre tudo com excelência, eu não queria quantidade, eu queria qualidade. E aí, onde muita gente se perde no consultório particular é quando ele quer um número absurdo de paciente, mas não consegue entregar atendimento de qualidade. Então, como que ele vai cobrar mais? Como que o paciente vai te indicar, sendo que as expectativas dele não foram superadas? E o paciente não fideliza, né? Não fideliza. Às vezes você tem um alto volume, mas uma alta rotatividade. Uma alta rotatividade. A gente fala que o LTV, né, do paciente, o tempo que ele fica com você ali no consultório, ele é muito curto. É muito curto. Tem uma alta rotatividade. Esse paciente não fica com você. Não fica. Então, isso é uma falsa impressão que a gente tem quando está construindo o consultório. Então, a gente trabalhou Instagram, reputação aí no Instagram, fazer vídeos, abrir caixinha de perguntas, ser frequente no Instagram, e avaliações do Google Meu Negócio que viria paciente de forma orgânica. Eu lembro como hoje, o quanto que eu fiquei feliz quando eu cheguei nas 100 avaliações. Tipo assim, nossa, parece até uma festa. E aí eu fui colocando metas para as funcionárias. Olha, quando a gente chegar em 200, você ganha bonificações, 300, 400. Ótimo. Você alinhou, movimentou toda a equipe. Eu alinhei o movimento à equipe. E outra coisa também que é muito importante é que a gente precisa estar com a equipe montada e que seja alinhada aos seus princípios. Não adianta você ser a melhor médica se a sua equipe fala de outra forma. O paciente, para chegar até você, ele vai te seguir pelo Instagram, ele vai te achar pelo Google, mas ele vai entrar em contato com a secretária. Se tem uma dificuldade de agendamento com ela, ele já vai desistir de agendar a consulta com você. Sim. Então, precisa que essa jornada seja facilitada pela secretária. Então, ela precisa estar bem treinada, porque ela não sabe o que ela tem que fazer. Porque a maioria das secretárias que a gente pega, ela trabalhou em clínica de convênio, onde o atendimento não é o atendimento que a gente vai oferecer. Então, é um atendimento completamente diferente. Então, a gente precisa saber disso para a gente conseguir treiná-la. São pessoas, processos e infraestrutura. Tudo tem que estar devidamente alinhado. Tem que estar tudo alinhado. Não ruído na comunicação, né? Tem ruído na comunicação, não vai dar certo. E aí, a gente treinou a secretária para isso. Fomos atendendo esses pacientes, essa demanda que ia chegando, avaliações. Hoje, a gente está com 457 avaliações no Google Meu Negócio. Nossa senhora, parabéns. Então, assim, campeã. Deu um trabalho, hein? Hoje em dia a gente conseguiu aí... É o maior de São Paulo. É o maior de São Paulo. De cirurgia vascular, hoje em dia, só que tenho mais avaliações, tá? Avaliações 5 estrelas de pacientes meus que passam em consulta, eu que acabo solicitando. Hoje em dia eu já tenho demanda que vem do Google Meu Negócio, 30% dos meus pacientes. 30% só do Google Meu Negócio. Hoje mudou um pouquinho. Hoje 30% dos meus pacientes vem do Google Meu Negócio, 30% vem de indicação, e 40% vem do Instagram. Então, assim, mudou completamente o cenário de como que era. Porque antes eu era completamente dependente do Instagram. Hoje em dia já mudou, já acabou migrando bastante pro Google. E você conseguiu dar uma enxugada no seu investimento? No investimento que você faz, você continua aí investindo, fazendo essa manobra? Vamos lá, o que acontece? Hoje eu ainda invisto um valor relativamente alto no Instagram. Eu visto em torno de anúncios, tudo no Instagram, em torno de R$8.000 mensal, mais a equipe de marketing, tá? Mas eu ainda invisto bem abaixo do que eles propõem, tá? Eles propõem que eu invista até 10% do faturamento mensal do consultório ou o valor de uma cirurgia particular. Então, se o ticket médio hoje de uma cirurgia de varizes está entre 20 e 25 mil, eu posso investir isso no Instagram mensal. Então, eu consegui reduzir o meu número de investimento no Instagram, porque a minha agenda de consulta já está para mais de um mês, o que não é ideal. Então, a gente precisa rever os processos que a gente já está revendo.
E eu tenho um grande número que chega pelo Google Meu Negócio. Então, hoje eu teria que investir em média de R$20 mil mensal. Mas eu invisto em torno de 8 mil. Então, eu tenho uma economia de 12 mil porque chega de indicações e chegam através do Google Meu Negócio. Você conseguiu tornar mais eficiente esse processo. Tornar mais eficiente. Você está conseguindo utilizar os outros canais de captação a seu favor, de modo a você conseguir enxugar os seus custos. Conseguir né? enxugar os custos. E aí o pessoal do marketing até fica, você tem que subir a receita de investimento no Instagram, o Instagram tem que crescer mais. Não, gente, calma, tá dando certo aí, então vamos reorganizando. Isso é uma coisa que a gente também não tem noção nenhuma, né? Então a gente tem sempre assim, tem que ter reuniões semanais para você entender de onde vem seus leads, tem que ser tudo muito bem mapeado. Porque se eu não tenho isso desenhado de onde vem meu paciente, eu não sei de onde que eu devo investir. Como aconteceu ali no início, nos meses iniciais, que eu não sabia que o Google Ads não estava me trazendo ninguém. Então, com isso muito bem desenhado, a gente consegue ir alterando as estratégias, porque não existe um caminho linear. O caminho, ele sempre vai mudando durante o caminho. Então, a gente está o tempo inteiro, semanalmente, mudando o script de atendimento, quinzenalmente fazendo reunião com o marketing, junto com as funcionárias, junto com todo mundo. E elas têm que entender de onde que vem isso. Então, tem que estar tudo muito bem alinhado para dar certo, para não ter ruídos que nem a gente fala na comunicação. E tudo isso, a gente como médico, a gente não aprende na faculdade, muito menos na residência. A gente sabe trabalhar, sabe vender a hora, mas a gente não sabe disso. Então, assim, o MCP, ele entrou aí, que ele me abriu os olhos e falou, opa, tem coisas para ajustar, tem coisas que eu preciso entender um pouco de secretária, um pouco de gestão, um pouco de redes sociais, eu preciso entender um pouco de cada coisa, para que eu consiga delegar as funções. Porque se eu não entendo o que é um leads, que é o paciente que chega para você através das redes sociais, como que eu vou fazer ajustes? Não tem como a gente fazer esse ajuste. A gente vai caminhando tudo no automático, sem ver aí os erros que tem no caminho. É o que a gente fala, né? Dominar a medicina não é nada mais do que nossa obrigação, mas não é mais o suficiente. A gente precisa saber de gestão, de vendas, de marketing, de estratégia, né? Não. Conceitos que são muito estranhos ao médico, né? E a gente está precisando se familiarizar com eles. Não, e a gente precisa, porque o que a gente vê muito hoje em dia, tem médicos muito bons, tecnicamente, mas que eles não se expõem nas redes sociais. Então, assim, quem que é um médico? Mesmo quando é uma indicação, olha, eu preciso indicar uma dermatologista. A pessoa vai lá no Google ou no Instagram te procurar. Então, assim, você precisa estar presente nas redes sociais. É algo que nem todo mundo gosta. Eu também não gostava no início. É um processo que você vai melhorando ao longo do tempo, mas vai ficando mais normal. Então, o público, ele gosta dessa proximidade do médico, ele gosta de saber quem que é você por trás da doutora Michele, por trás da doutora Ana, se você tem família, se você tem filhos, o que gosta de fazer. Ele gosta de ter esse contato, essa relação mais íntima com você. E eu também gosto disso. Eu gosto que o paciente me conheça melhor, que ele tenha uma confiança maior no meu trabalho, que eu não sou só a médica que trata varizes e vazios. Que ele escolha a doutora Michele por ser a doutora Michele. Por ser a doutora Michele. O paciente do convênio, ele escolhe pela guia do convênio, chega lá na sua frente, não sabe nem o seu nome. Não sabe nem o nome. Como é seu nome mesmo, doutora? Não, seu paciente, ele já chega sabendo o que está acontecendo na sua vida. Tudo. Você viajou, né? Perguntando. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe perguntando, cadê a Ana, que é minha sobrinha, cadê o Xarelto, que é o meu cachorro? Qual a próxima viagem, que eu gosto bastante de viajar. Então, assim, ele tem essa proximidade. E é o paciente que eu sinto que ele fideliza mais, que ele vai ouvir você melhor, ele vai seguir um plano de tratamento. Então, assim, é aquele paciente que ele é seu fã. Sim. Então, fica tudo muito mais fácil. E aí, também, nessa jornada do consultório, vão tendo mudanças. Quando eu abri o consultório, eu falava, meu atendimento é só presencial. Porque online, para vascular, online eu quero fazer, mas meu público quer tratar varizes e vazios, não faz sentido eu tratar online, porque não vou conseguir tratar o paciente, não vou conseguir avaliar, nem fazer plano de tratamento, mas a demanda do consultório vai mudando. E aí, o que eu percebi quando o meu Instagram começou a crescer, e quando o Google Meu Negócio começou a crescer, começou a vir demanda de pacientes de fora. Há 2 semanas atrás, eu operei uma paciente que veio de Recife. Então, assim, e aí essa demanda é diferente. Então, o que a gente ajustou para a jornada desse paciente? Esse paciente que é de fora, ele vem, passa em consulta online comigo, eu avalio ele, já vejo se tem exames, conversa, explico tudo. Se não tem ultrassom Doppler, eu solicito um ultrassom Doppler, ele faz em alguma clínica de confiança da cidade dele. No retorno, a gente vê esse exame, retorno online, a gente agenda a cirurgia. Ele chega em São Paulo um dia antes da cirurgia. Então, hoje a gente já fez parceria com o hotel que ficou prédio do meu consultório. Então, o paciente... Parceria com o hotel, então, já tá no pacote cirúrgico dele o hotel. Então, ele não paga o hotel. Já tá incluso no valor que ele me pagou da cirurgia. Olha só, a importância de você ter mapeado e facilitado a demanda. Você facilita a vida dele. Ele chega, já tá a reserva do hotel ok, ele passa em consulta comigo um dia antes, à tarde, eu faço ultrassom Doppler, porque todos os pacientes que são operados por mim
de varizes, eu faço ultrassom ou a doutora Marília, que trabalha junto comigo, faz ultrassom. Então, o ultrassom é feito por a gente da equipe. A gente precisa confiar no exame para a gente poder entregar um melhor resultado. E aí, esse paciente, ele faz ultrassom. No dia seguinte, ele passa pela cirurgia, já volta depois no consultório e depois retorna para sua cidade. E os retornos seguintes a gente vai fazendo online e alguns presenciais. Então, a gente conseguiu mapear essa jornada de uma forma mais fácil. Então, foi uma demanda que eu não tinha desenhado para o meu consultório, mas foi chegando. Então, eu tive que redesenhar a rota e criar uma estratégia melhor para esse paciente. Porque imagina, se o paciente de Recife entra em contato comigo, que quer operar comigo, e fala, não, doutora, não, só atende presencial em São Paulo. Não, então, pode procurar um hotel em São Paulo para ficar. Então, você dificulta a jornada do paciente. Você coloca mais obstáculos ainda, né, na jornada. Você coloca mais obstáculos. Então, hoje em dia, o meu público de varizes e vazios, a gente consegue tratar tudo no consultório. Alguns casos mais complexos a gente faz no centro cirúrgico, leva para o hospital, dependendo da idade. E aí, com essa demanda, eu vi que eu precisava mudar uma sala do meu consultório para deixar exclusiva para procedimentos, para começar a operar alguns casos lá. E é isso que a gente está fazendo a reforma e reajustando isso. Então, a gente está reajustando para a gente fazer aquele tratamento 360 graus, atendimento, já passa em consulta, faz ultrassom, já tem o plano de tratamento desenhado, já faz procedimento no consultório. Estou trazendo para a equipe nutricionista e fisioterapeuta para fazer um acompanhamento pré, pós-operatório e algumas patologias que nem o lipedema. Então, coisas que eu fui vendo na demanda e eu fui readequando. Então, assim, o consultório é uma estrutura viva, né? É um organismo vivo, ele é dinâmico e a gente precisa acompanhar essa dinamicidade dele, esse dinamicismo dele e se adaptar àquilo e entregar, porque o que você oferece para o seu paciente é resolutividade. O que você oferece é isso. Você resolve a vida dele, você fez isso porque você mapeou a jornada, você identificou os obstáculos. Sim. E você se propôs a resolver aquilo e entregar um serviço de excelência. Então é isso. Então hoje em dia, o que a gente trata? A dor do paciente, que é varizes, vazios, dor nas pernas. A gente devolve para ele qualidade de vida, saúde vascular e autoestima de volta. Só que não adianta eu fazer isso, ser muito boa tecnicamente, e eu não entregar uma experiência boa do começo até o fim. Então, na hora do agendamento, tem todos os scripts bem desenhados, são revisados. Antes da consulta, a gente envia um e-book de varizes para ele já tirar algumas dúvidas, já ler, entender um pouco, tirar algumas dúvidas na consulta. Pós-consulta, tem e-book direcionado para as patologias. A gente dá todo o suporte, todo o acompanhamento pós-operatório. O que a gente preza no consultório? Excelência. E não tem como a gente ter excelência se a gente trabalha com um volume muito alto, com muito paciente, e se a gente não tem tempo de parar, pensar, descansar e redesenhar a rota. Hoje em dia eu vejo alguns colegas, inclusive eu fiz mentoria com um colega, que ele atende 200 pacientes por mês, como cirurgião vascular. Entre convênio particular, e aí fica aquele paciente misturado, convênio particular. Então, a experiência que o paciente particular tem é ruim. Porque ele olha e fala, vou operar com um médico que não tem disponibilidade, que não tem exclusividade, por que eu vou estar pagando a mais por isso? Então, acho que a gente tem que entregar um serviço diferenciado, entregar um serviço de excelência, o paciente tem que ser a base de tudo, o dinheiro é secundário, o dinheiro não pode ser a base de tudo. Se o dinheiro fosse a base de tudo, eu estaria continuando trabalhando da forma que eu estava loucamente, que eu estava ganhando muito bem. Então, a gente tem que ter um propósito. Quando a gente tem um propósito, a gente vai desenhando uma jornada muito desenhada, a gente vai fazendo o nosso nome, vai fazendo a nossa marca. Esse paciente, o paciente vascular, ele precisa fazer o acompanhamento a cada 6 meses, 1 ano. Então, ele é um paciente recorrente. Ele é um paciente que a mãe tem problema. Então, a mãe e a família vai começar a tratar. Ele é um paciente que ele vai te indicar outros pacientes. Então, assim, as coisas elas vão chegando em umas proporções maiores do que a gente espera. Por exemplo, há 15 dias atrás eu atendi um paciente que ele é americano. E ele vai operar comigo, de varizes. Atendi uma paciente agora que está fazendo tratamento que ela é de Londres. Então, assim, ela me encontrou pelo Google Meu Negócio. Aí ela veio para o Brasil, programou as férias que ela está no Brasil 1 mês para passar em consulta, fazer todo o tratamento. Então, a gente organizou para fazer o tratamento dela durante esse intervalo. Atendi uma paciente que era da Irlanda. Então, assim... vai crescendo, né? Vai crescendo. A gente vai furando a bolha, como diz o outro. A gente vai furando a bolha. Eu sempre falo, assim, às vezes, quando eu tô na mentoria, pesquisa seu nome no Google, vê o que aparece. Há 2 anos atrás, quando pesquisava meu nome, aparecia as aprovações na residência. Isso, trabalho científico em congresso. Hoje em dia, quando pesquisa, aparece o Instagram, aparece a avaliação do Google Meu Negócio, aparece o meu site. Então, assim, é um investimento que você tem que ir fazendo. E se a gente tem aquela ansiedade de já querer colher os resultados logo ali no início, vai dar errado. E também a gente tem que ter muito cuidado para, na hora que dá certo, a gente não começar a crescer o olho e achar, o meu limite de atender pacientes por mês são 50 novos pacientes por mês. E eu já tô querendo diminuir para 40. Por quê? Porque é uma quantidade que, se todos os pacientes prestassem cirurgia ou plano de tratamento,
tava um número muito alto. Mas tem hoje em dia uma demanda de paciente que já chega, que é paciente que operou por algum convênio, cirurgia de varizes. Quando ele opera pelo convênio, em alguns grupos em São Paulo já é assim, você passou consulta com o médico X, aí você vai lá e faz a cirurgia com um médico que você nem conhece, e o seu pós-operatório, ele é feito por cada vez com um médico diferente, então ele não tem um médico dele. Então esses pacientes, ele começa a ter dúvida no pós-operatório, ele começa a me procurar no consultório. Dessa mesma rede, eu tive 4 pacientes de pós-operatório para começar a me acompanhar. Então, assim, o paciente fica completamente fragmentado, né? Ele não tem um dono, ele não né? tem um dono. Um médico vai se responsabilizar por ele. Sim. Que situação de vulnerabilidade, né? Imagina, você não sabe quem que vai te operar, você não sabe quem recorrer. E aí, cada médico que você vai do convênio fala uma coisa diferente. Então, hoje em dia, já teve um paciente que eu atendi, ele foi indicando outros e foram chegando pacientes desse convênio. Que é o paciente que faz o acompanhamento pós-operatório, operou pelo convênio, mas está fazendo o acompanhamento pós-operatório comigo e vai fazer o plano de tratamento de refinamento comigo depois. Então, vão chegando demandas diferentes no consultório, que não é o que você busca, mas vai chegando, e você tem que abraçar e você tem que resolver o problema do paciente. Não é um paciente que eu operei, não é, mas o paciente ele tem um problema, ele precisa de algo que alguém resolva. Então, eu tenho que estar disponível para isso. E você acaba, consequentemente, virando referência para outras pessoas com a mesma situação. Sim, eu acabo virando referência para isso em algumas outras situações. Então, eu acredito que, assim, quando você tem um propósito, as coisas vão ser vão dando certo, você tem que ir alinhando tudo da melhor forma possível e tem que fazer os reajustes. E você precisa ter alguém do seu lado para te ajudar. Então, assim, eu tive a mentoria do MCP que me ajudou muito, me fez ver muitas coisas que eu não conseguiria ver sozinha. Perfeito. Tem uma equipe muito boa que trabalha hoje em dia comigo, a minha gerente, secretária, toda a equipe é muito alinhada nos princípios, e tem uma vascular que trabalha comigo que é maravilhosa, que é minha colega. Então, assim, ela trabalha comigo, ela é maravilhosa. Então, assim, ela me auxilia em cirurgias, ela é meu braço direito ali no consultório. Então, eu acredito que se você não tem pessoas alinhadas para trabalhar, fica tudo muito mais difícil. E aí você... sozinha, né? Sim. E aí você tem que estar disposto a estar revendo a jornada e estar reajustando sempre que necessário. Eu acredito que para especialidades clínicas, especialidades cirúrgicas, tem muito campo ainda para o consultório particular, para quem faz a coisa bem feita e de qualidade. Sempre a gente tem aquela bolha, mas cirurgia não vai pagar. Olha, se o paciente ele tem um problema, ele está disposto a pagar, ele quer resolver o problema dele. Eu vou dar um exemplo pessoal, que também o MCP me ajudou a ver isso. Há 1 ano atrás, quando eu vim no Burnie, eu estava 35 quilos mais gorda do que hoje. Eu fiz cirurgia bariátrica há 1 ano. O meu mentor que me mostrou isso, você precisa cuidar de você. Então, eu comecei a ver que eu precisava cuidar de mim, eu fiz cirurgia bariátrica. Como que eu encontrei meu cirurgião? Por indicação, mas eu fui validar aí no Google meu negócio e eu fui ver o Instagram dele. Foi essa junção que eu cheguei até ele. Cheguei, passei em consulta, gostei. Não era o cirurgião mais barato, mas foi o que eu confiei. Então, era a cirurgia da minha vida. Você paga. Você não tem medo de pagar quando você sabe que você vai ter um resultado. Agora, não tem como você querer cobrar caro por um serviço que não é de excelência. Perfeito, Michele. E qual recado você deixa para o pessoal que está aí começando, que está pensando em se desafiar no consultório particular, sejam cirurgiões vasculares, seus colegas ou de outras especialidades? O que você acha que é a principal mensagem para deixar para essa pessoa? Olha, eu acho que a principal mensagem é: não tenha medo de começar. Errar, você vai errar, mas você tem que começar. Quanto antes, melhor. Não escute o que os outros que estão do lado vão falar, que eles vão falar que você é louca, que é muita loucura investir tudo isso. Você tem que investir, você tem que ver como você quer estar daqui a 5, 10 anos. E aí você tem que projetar todo o investimento em cima disso. Você tem que estudar sobre o assunto, sobre o que você está fazendo. Você tem que ser bom tecnicamente, você tem que ser humano, você tem que ter os seus diferenciais. E é que nem eu sempre falo, você tem que pensar grande, tem que começar pequeno. Não adianta você querer abrir um negócio gigantesco, porque você vai ficar com a conta grande, vai levar à falência, que é o que a gente vê isso acontecendo, e você tem que fazer as mudanças nas rotas necessárias o tempo inteiro. Se você vê que tem que fazer ajuste, você tem que fazer ajuste. A minha jornada não é igual a da Ana, que é dermatologista, não é igual a de outro cirurgião vascular. São jornadas diferentes, então você tem que começar aos poucos e testando o que vai ser melhor para você. E aí você vai fazendo os testes e você vai vendo o que vai dando certo. E aí você precisa também ter o auxílio de alguém que entenda do assunto para te direcionar nisso. Porque você fazer tudo sozinho, começar do zero, você vai demorar muito mais e você vai cometer erros muito grandes. Perfeito, Michele. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. O pessoal continue acompanhando a gente aí no podcast da AFIA.